Nessa videoaula nós continuaremos no estudo da distância entre ponto e reta. Acontece que nesse momento a gente vai trabalhar uma outra aplicação desse conteúdo. A gente vai ver nesse momento como é que a gente utiliza o conceito de distância entre ponto e reta para calcular a distância entre duas retas paralelas. Nós sabemos que a distância entre duas retas paralelas é uma distância constante. Então dá para a gente utilizar esse conceito de distância entre ponto e reta para determinar a distância entre duas retas que são paralelas. Como assim? A gente vai ver isso através de exemplos. Então eu trago o primeiro exemplo que pede a distância entre as retas paralelas de equação x mais y menos 2 igual a 0 e 2x mais 2y mais 10 igual a 0. Bem, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer aqui uma ilustração só para vocês entenderem qual é o conceito. Imaginemos o seguinte, num plano cartesiano, nós temos então duas retas, R e S, digamos que elas são paralelas. Eu quero calcular a distância entre essas duas retas. O que eu vou fazer? A ideia é a seguinte, a gente vai descobrir um ponto sobre uma dessas retas, então eu vou descobrir um ponto de coordenadas x, y em cima de uma dessas retas, e aí lógico, né, vocês já perceberam, quando eu descobrir um ponto sobre uma dessas retas, eu calculo a distância desse ponto até a outra reta. Essa distância desse ponto até a outra reta vai ser então a distância entre as duas retas paralelas. Por quê? Porque nós tomamos o ponto sobre uma das retas. Um cuidado que vocês devem tomar é que eu não posso, por exemplo, pegar a distância até a reta que eu já tomei o ponto. Porque se eu escolher um ponto numa reta e calcular a distância até essa mesma reta, como o ponto está sobre essa reta, a distância vai dar zero. Não é esse o nosso intuito. Então é sempre, escolhe uma reta, descobre um ponto em cima dessa reta, depois calcular a distância entre esse ponto e a outra reta. Bem, o que vocês devem estar se perguntando agora é o seguinte, beleza, eu entendi aí o raciocínio. Mas como é que eu vou calcular, como é que eu vou descobrir um ponto sobre uma reta? Pessoal, você chuta um valor para x, consequentemente você vai achar o y, ok? Você escolhe uma reta, chuta um valor para o x. Quando você chutar um valor para o x, você vai encontrar o correspondente y. Com isso você tem as coordenadas do ponto. E aí é só fazer a distância até a outra reta. Vamos lá então. Eu vou inicialmente encontrar um ponto sobre a reta de equação x mais y menos 2 igual a 0. Eu escolhi essa reta porque ela tem a equação mais simples, poderia ter sido a outra. Quando eu encontrar um ponto sobre essa reta que eu escolhi, eu vou calcular a distância desse ponto à outra reta, como eu falei. Bem, e como é que eu vou chutar um valor? Por exemplo, eu vou chutar x igual a 0. Em geral, quando você chuta x igual a 0, sai um cálculo mais fácil de fazer. Por quê? Porque você vai zerar um valor. Mas nem sempre isso é verdade, não. Na verdade, chute o valor que você quiser. Chuta um valor para x, o que você quiser, e acha o y. Agora, se você chutar um valor bem escolhido, você faz uns cálculos mais fáceis, dependendo aí da equação da reta. Chutei x igual a 0. Então está aqui a minha equação que eu escolhi. Nessa equação, eu substituo o x por 0. Então ficou 0 mais y menos 2 igual a 0. Bem, 0 menos 2 dá menos 2, então y menos 2 é igual a 0. Portanto, y igual a 2. Bem, quando o x é 0, o y é 2. Mas o que isso significa para mim? Isso significa que o ponto de coordenadas 0, 2, ele está sobre a reta que eu escolhi, que é a reta x mais y menos 2 igual a 0. Beleza, eu descobri o ponto sobre a reta. E agora? Agora eu calcular a distância desse ponto à outra reta. Lembrando que a outra reta é a reta 2x mais 2y mais 10 igual a 0. Nessa reta, o a é 2, o b é 2 e o c é 10. Então você pega a fórmula da distância entre ponto e reta, substitua os valores e vamos resolver. 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 2 dá 4, repete o 10. 2 ao quadrado dá 4, então nós temos que a distância é o módulo de 0 mais 4 mais 10 sobre a raiz de 4 mais 4. 0 mais 4 mais 10 dá 14, então nós temos o módulo de 14 sobre a raiz quadrada de 8, já que 4 mais 4 dá 8.
Pessoal, o módulo de 14 é 14. Como nós sabemos que o 8 não possui raiz quadrada exata, eu quebrei o 8 em 4 vezes 2. Bem, a raiz quadrada do 4 é 2 e o outro 2 fica dentro da raiz. Então a distância é 14 dividido por 2, raiz de 2. E aí o que a gente faz agora? A gente simplifica o 14 e o 2 por 2. Então vai ficar que a distância é 7 sobre a raiz quadrada de 2. Nesse momento eu vou racionalizar. Eu multiplico em cima e embaixo, numerador e denominador, pela raiz quadrada de 2. Então a distância fica 7 vezes a raiz de 2, dá 7 raiz de 2, sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, dá raiz de 4, que é 2. Ou seja, a distância entre as duas retas paralelas dadas nesse exemplo, ela vale 7 raiz de 2 sobre 2. Segundo exemplo, para a gente treinar um pouco mais. Determine a distância entre as retas R, de equação 4x mais 3y menos 6 igual a 0, e S, de equação 4x mais 3y mais 7 igual a 0. Essas duas retas são paralelas. Por que eu sei que elas são paralelas? Porque se elas não fossem, não fazia sentido eu perguntar a distância entre elas. Porque, por exemplo, entre duas retas concorrentes, a distância entre elas é variável. Então só faz sentido falar em distância entre duas retas se elas forem paralelas. Vamos relembrar do que a gente fez. Eu escolho uma das retas. Nesse momento eu escolhi a reta de equação 4x mais 3y menos 6 igual a 0. E nessa reta eu chuto um valor para o x. Por exemplo, eu vou chutar o x igual a 0. Chutando o x igual a 0, eu substituo o x por 0. Então vai ficar 4 vezes 0 mais 3y menos 6 igual a 0. Bem, 4 vezes 0 dá 0, então fica 0 mais 3y menos 6 igual a 0. 0 menos 6 dá menos 6, então nós temos 3y menos 6 igual a 0. Logo, 3y é igual a 6, portanto, o y é 6 dividido para 3, lógico, y é 2. O que a gente conclui? Se o x é 0 e o y é 2, então o ponto de coordenadas 0, 2, ele está sobre a reta que eu escolhi. Esse ponto é o mesmo ponto do exemplo anterior, mas isso é mera coincidência, pode dar qualquer ponto que você queira. Bem, agora eu vou pegar e vou calcular a distância desse ponto até a reta de equação 4x mais 3y mais 7 igual a 0. Nessa reta, nós temos que o A é 4, o B é 3 e o C é 7. Então, você vai pegar a fórmula da distância entre ponto e reta, substitui os valores, bonitinho, como a gente já está acostumado, e vamos resolver. 4 vezes 0 dá 0, 3 vezes 2 dá 6, mais o 7. Sobre a raiz de 4 ao quadrado é 16, mais 3 ao quadrado é 9. Bora resolver. No módulo, 0 mais 6 mais 7 dá 13. Então a distância é o módulo de 13 sobre a raiz de 25, que é o valor de 16 mais 9. O módulo de 13 é 13, a raiz de 25 é 5. Que conclusão a gente chega? A gente conclui que a distância entre as retas R e S, dadas no segundo exemplo, ela vale 13 sobre 5. Terceiro exemplo. Pegar aí uma questãozinha da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. A distância entre as retas de equações x menos y mais 2 igual a 0 e 2x menos 2y mais k igual a 0. Então a distância entre essas duas retas, ela vale raiz quadrada de 2. Se somente se o k for quanto? Então nós temos aí duas retas paralelas, nós já sabemos qual é a distância entre elas, é raiz quadrada de 2, mas eu quero saber, a partir daí, qual o valor do k. O procedimento é o mesmo dos itens anteriores. Eu vou escolher, por exemplo, a primeira reta, porque na primeira reta eu não preciso descobrir nenhuma incógnita, na segunda reta eu tenho que descobrir quem é o k. Então pega a primeira reta, x menos y mais 2 igual a 0, e nessa reta eu vou chutar um valor para o x. Como eu sempre prefiro, porque facilita, vou chutar x igual a 0. Mas você pode chutar o valor que você quiser. Chutando x igual a 0, está aqui a equação da reta. Coloca 0 no lugar do x, vai ficar 0 menos y mais 2 igual a 0.
0 mais 2 dá 2, então nós temos menos y mais 2 igual a 0. Jogo 2 para o outro lado com o sinal trocado, então menos y é igual a menos 2. Cancelo os sinais, y igual a 2. Ou seja, novamente nós encontramos o ponto de coordenadas 0 e 2, outra coincidência, agora sobre a reta de equação x menos y mais 2 igual a 0. Vou tomar agora a outra reta, a de equação 2x menos 2y mais k igual a 0. Nessa reta nós sabemos que o termo A é 2, o termo B é menos 2 e o termo C é o k, que a gente quer descobrir o valor. Além disso, nós sabemos que a distância entre essas duas retas é raiz de 2. Desse modo, então, pega a fórmula da distância entre ponto e reta, que vai ser equivalente à distância entre essas duas retas. Então, substitua os valores. No lugar da distância, coloque raiz quadrada de 2, é igual ao módulo de o A é 2 vezes o x, que é 0, mais o B, que é menos 2, vezes o y, que é 2, mais o C, que é k. Sobre a raiz quadrada de o A, 2 ao quadrado, mais o B, que é menos 2 ao quadrado. Vamos então resolver. Repete a raiz de 2 igual, 2 vezes 0 dá 0, mais com menos dá menos, 2 vezes 2 dá 4. Então ficou 0 menos 4, mais o k. Sobre a raiz de 2 ao quadrado é 4, mais menos 2 ao quadrado, que também é 4. Beleza, vamos juntar. Dentro do módulo, 0 menos 4 dá menos 4. Então, nós temos que a raiz quadrada de 2 é o módulo de menos 4 mais k. Sobre a raiz de 4 mais 4, que é 8. O que eu faço então agora? Produto dos meios pelos extremos. Uma vez o módulo, dá o módulo, igual raiz de 2 vezes raiz de 8, já que 2 vezes 8 dá 16, é a raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é 4, então nós temos que o módulo de menos 4 mais k é igual a 4. Chegamos na equação modular, que nós já sabemos como é que resolve. Eu retiro quem está dentro do módulo, mas coloco mais ou menos do outro lado. Então vai ficar menos 4 mais k igual a mais ou menos 4. Beleza. Passo o 4 para o outro lado somando. Então nós vamos ter que o k ele é mais ou menos 4 mais o 4. Separo em dois cálculos, um com mais, outro com menos. Desse modo, então, nós temos inicialmente que o k é menos 4 mais 4. Isso, claro, quando eu pegar o menos do mais ou menos, menos 4 mais 4 dá 0. Então, o primeiro valor do k é 0. Além disso, nós podemos ter o k como sendo 4 mais 4. Quando eu pegar o mais aí do mais ou menos. 4 mais 4 é 8. Portanto, então, ou o k é igual a 0, ou o k é igual a 8. Dessa forma, então, a resposta correta é o item D. Com isso, então, a gente finaliza essa videoaula, onde a gente viu como é que eu posso utilizar o conceito de distância entre ponto e reta para determinar a distância entre duas retas que são paralelas.